Há muitos temas na Palavra de Deus que se tornaram polêmicos com o passar dos tempos. Doutrinas de igreja que tornaram-se tão importantes quanto a doutrina bíblica. Entendimento teológico que passaram a ter peso de Palavra de Deus. Algumas doutrinas que nós vemos nas igrejas foram pinçadas da Bíblia, separadas do contexto e concederam a essas doutrinas um peso tão pesado quanto o da própria Bíblia. Em especial, queremos falar a respeito do dom de línguas, o falar línguas estranhas. Dentro do meio pentecostal, do ramo pentecostal, é tão normal e é tão bonito, não é isto? Realmente é um dom que nós louvamos a Deus quando o vemos sendo praticado. É um dos dons que eu gostaria de ter na minha existência. Eu não falo línguas estranhas, mas era um dos dons que eu desejaria ter na minha existência. No entanto, o Senhor não me deu a honra de poder falar línguas estranhas, portanto, amém, glórias a Deus. Talvez você tenha ouvido essa minha afirmação que eu não falo língua estranha e já taxou de lá para cá aquela tarja. Ele não é batizado no Espírito Santo de Deus. Ele não é batizado no Espírito Santo de Deus. Ele não fala línguas. Olha, amados, infelizmente, a doutrina passou a ter peso de Bíblia. Essa doutrina da confirmação do batismo no Espírito Santo através do dom de línguas, ela hoje é tão importante dentro da igreja pentecostal que algumas pessoas vão em discussões calorosas por horas e horas e horas. Muitos escreveram livros e mais livros e mais livros. E eu quero falar para vocês que nesses próximos 20 minutos, 30 minutos, eu quero falar que não há fundamentação na palavra de Deus para que nós possamos dizer de forma categórica: todos que foram cheios, todos que estão sendo cheios ou foram batizados, renovados, que receberam essa unção nova do Espírito Santo de Deus, precisam necessariamente confirmar falando línguas estranhas. Não há sequer um texto, irmãos, que venha apontar essa obrigatoriedade das línguas associada ao batismo no Espírito Santo de Deus. Me perdoe os nossos amados pentecostais, mais uma vez, sou pentecostal, creio no Espírito Santo, creio no dom de línguas, creio na manifestação do Espírito, sei que é o Espírito que age, é o Espírito que edifica a casa, é o Espírito que edifica a vida das pessoas e que edifica a minha própria vida. Mas nós temos como parâmetro de fé, é a Bíblia, não é o que o pastor tal falou ou o teólogo importante que escreveu muitos livros falou. Não, o nosso parâmetro de fé é a palavra de Deus. E com relação a esse tema, irmãos, por mais que você queira provar-me o contrário, nós não vamos entrar em discussões quanto a isso, mas eu quero citar para vocês apenas alguns textos para que você abra os teus olhos e que você fale a língua, fale em língua estranha, mas fale segundo aquilo que o Espírito colocar na tua boca, porque o Espírito Santo é que fala através da tua boca. Não é você que vai raciocinar e inventar uma meia dúzia de palavras um tanto quanto estranhas e proferir por aí ou decorar línguas estranhas e falar no meio do culto ou um local onde a aparente santidade precisa ser mostrada, não é? Então nós não podemos agir dessa forma porque estaremos agindo com falsidade, estaremos pecando contra o Senhor e com certeza blasfemando contra o Espírito de Deus. Cuidado com as invenções de línguas estranhas. Nós sabemos, irmãos, que o pentecostalismo usa Atos capítulo 2, versículo 4 e seguintes, que a maior evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Todos citam Atos 2, 4. Mas, irmãos, quando nós fazemos uma exegese, não precisa ser profunda, é só lermos os versículos seguintes. É só você continuar na leitura do Atos 2, 4, até o final do capítulo, tá bom? Você verá, irmãos, que aquelas pessoas que estavam ali reunidas realmente receberam a manifestação do Espírito Santo de Deus. Isso é incontestável, a Bíblia diz que desceram como chamas sobre a cabeça dessas pessoas. Mas um detalhe, irmãos,
Aquelas pessoas ali reunidas não estavam falando em línguas estranhas, não estavam falando em línguas dos anjos, estavam sim falando em idiomas humanos e conhecidos. Se você ler o texto com um pouco mais de atenção, o texto diz, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aqui estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Irmãos, essa manifestação que houve do Espírito Santo de forma alguma nos impõe uma obrigação de falarmos línguas estranhas por ocasião desse revestimento de poder. De forma alguma nós podemos usar esse texto, irmãos, e falar de forma segura. Olha, você tem que falar em língua, porque se você não falar em língua, você não é batizado no Espírito Santo. Me perdoe vocês, pastores que me ouvem, vocês que são pentecostais tal qual eu sou, mas nós não podemos forçar a palavra de Deus. Nós não podemos forçar a palavra do Senhor. Eu creio plenamente no batismo no Espírito Santo. Creio e sou batizado no Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho convicção plena, irmãos, que o Espírito de Deus me confirmou esse batismo através de uma série de outras situações, de outros dons que eu exercito no meu dia a dia na obra de Deus. Mas, infelizmente, eu não falo línguas estranhas. Se eu fosse escolher um dom, Deus, me dá um dom, dá-me um dom, eu queria falar línguas estranhas. Não pelo fato de usá-la na igreja, não de forma alguma eu queria falar línguas estranhas aqui no meu escritório, ali dentro da minha casa, no meu quarto, porque eu entendo, irmãos, que a melhor forma de adorar a Deus é através de línguas, é a conversa direta com Deus, sem interferência. E isso é maravilhoso demais, é extraordinário. Mas o Eterno não deu-me essa honra, portanto, glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, precisamos ter cuidado. Eu tenho visto que algumas igrejas, irmãos, têm como doutrina, se você não fala línguas estranhas, você está na água. Você nem que apareça um anjo glorioso, bonitão, falando para a igreja, não, ele é batizado no Espírito Santo, mas a igreja não aceitaria. Você precisa falar línguas estranhas. E o que acontece, irmãos? O que acontece nesse caso aí são aquelas línguas repetidas. Quantas vezes você já ouviu uma meia dúzia de palavras que você já até decorou essas palavras? Por quê? Porque quase todo mundo repete as mesmas palavras. Isso chama-se decorar línguas estranhas. O Espírito Santo não fala apenas uma palavra, ele fala frases. Frases, irmãos, frases. E essa história, irmãos, que as pessoas só falam a mesma coisa, meia dúzia de alguma coisa, só isso, me perdoe vocês que falam a mesma coisa, mas vocês precisam rever esse negócio aí, tá bom, gente? Analisar se realmente vocês estão falando, é o Espírito Santo movendo através da vossa vida, ou vocês que estão pesando a mão, digamos assim, e lançando boca fora uma língua estranha. Eu quero falar para você, irmãos, que línguas estranhas, elas se manifestam. Você não precisa fazer nada, apenas você vê, a boca funcionar e o som sair. E você baixa o som e aumenta o som segundo a tua vontade, porque é um dom que está sujeito a você. Amém? Mas, irmãos, então nós vemos aqui, queridos, que nós não podemos usar esse parâmetro de confirmação, ou seja, batizado no Espírito Santo, fala línguas estranhas. Eu me considero ungido do Senhor, me considero cheio do Espírito Santo de Deus, me considero envolvido, dominado pelo Espírito Santo de Deus, mas nunca falei uma palavrinha sequer em línguas estranhas. Amém? Então esteja atento a essa realidade, povo de Deus. Esteja atento, não se deixe enganar pelas doutrinas, não se deixe enganar por textos isolados que foram pinçados da palavra e foram colocados dentro da igreja como lei. Até parece que foi
dada de forma direta por Deus. Mas por falarmos em línguas estranhas, vamos continuar um pouco mais sobre esse tema. O apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo foi uma das pessoas que configurou o cristianismo. Nós vemos que praticamente tudo que nós temos com respeito ao cristianismo, nós aprendemos através do apóstolo Paulo. Inclusive sobre dons. Quem nos fala com profundidade, nos fala com autoridade a respeito de dons, quem é? O apóstolo Paulo nas suas cartas. É um homem que vai na profundeza do Espírito de Deus. Traz para a gente de forma simples aquilo que o Espírito quer que nós tenhamos. E o dom de língua, irmãos, nos dá a entender que mesmo nos dias do apóstolo Paulo, já era de certa forma um problema na igreja. O apóstolo Paulo escreveu todo um capítulo, 1 Coríntios capítulo 14, abordando o dom de língua, ensinando a igreja como deveria ser a língua dentro da congregação, dentro da reunião de adoração. O apóstolo Paulo dá pormenores. O único dom, irmãos, que o apóstolo Paulo ensina a usarmos é o dom de línguas. Ele faz de forma assim bem didática. Vocês ajam dessa forma, daquela forma, dessa forma não pode, assim não pode, desse jeito é errado, cuidado para não errar, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Veja, é só lermos 1 Coríntios capítulo 14 e vamos descobrir, irmãos, como é que deve ser o uso do dom de línguas na igreja. Mas antes de entrarmos nesses pormenores do uso da língua nas igrejas, nós vamos ainda falar do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Ele afirma o seguinte, que está falando a respeito da diversidade de dons, que a uns é dado a operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, e associa a variedade de línguas à capacidade para interpretá-las. Amados, nós vemos há centenas os que falam línguas na igreja. Mas você não consegue encontrar talvez um que tenha capacidade de interpretá-la. Discernimento de línguas. Mas a orientação do apóstolo Paulo, e veremos isso em textos posteriores, nos fala, irmãos, que dentro da igreja só é possível falar a língua se houver intérprete. Por que não obedecem à palavra do Senhor? Religiosidade é um negócio complicado. A igreja insiste que você tem que falar em línguas, porque se você não falar em línguas, você não é batizado no Espírito Santo. É um texto que está totalmente fora da realidade da Bíblia. No entanto, os textos que estão dentro da realidade da Bíblia, e são claros como a luz do dia, não são observados. Um desses textos é aquele que, se houver alguém que fala línguas estranhas, essas línguas precisam ser interpretadas para que as pessoas saibam o que estão dizendo através das línguas estranhas. E se porventura não houver intérpretes, que essas pessoas se calem dentro da igreja. Vamos lá, vamos para 1 Coríntios capítulo 14. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 14. Vamos falar um pouquinho a respeito do dom de língua na igreja. Amém? Sim, mas antes de entrarmos em 1 Coríntios 14, eu quero chamar a tua atenção para 1 Coríntios 12, 30. Tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Olha só, falam todos em outras línguas? Isso nos dá a entender, irmãos, que nem todos hão de falar em línguas estranhas. Nem todos. Ainda 1 Coríntios 12, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então nós vemos que o Senhor estabeleceu dentro da igreja, não obrigou toda a igreja a possuir os mesmos dons, mas a uns de uma forma Deus usa, a outros Deus usa de outra forma, e assim vai até chegar também no dom de línguas. Mas vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. 1 Coríntios 14, versículo 2. Então nós vemos aqui, irmãos, que as pessoas que falam em línguas não falam a homens, mas falam de forma direta
a Deus. E nós precisamos aprender isso, irmãos, que aquilo que nós proferimos em língua é para a honra e para a glória de Deus. Não é para nós usarmos como sinal de santidade, porque a partir do momento que você usa o dom de línguas como sinal de santidade, você está pecando contra Deus, porque você está agindo de forma errada. No versículo 5 de 1 Coríntios 14, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Mais uma vez fica claro que o apóstolo Paulo está falando que nem todos falariam em línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Porque nem nós mesmos entendemos a oração que é feita em espírito, as palavras que são proferidas em línguas estranhas. Então nós precisamos entender que quando nós oramos em línguas, presta atenção que diz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, é um contato direto com Deus, mas pouco proveito tem até mesmo para a tua edificação pessoal. Vamos ainda para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Irmãos, a partir do versículo 26 de 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo, ele regulamenta o uso das línguas nas igrejas. Ele regulamenta o uso do dom de língua na igreja. É uma regulamentação, irmãos, que, por incrível que pareça, nem parece que era o apóstolo Paulo falando, porque o apóstolo Paulo, não é? O apóstolo Paulo, gente, como é que o apóstolo Paulo pode falar dessa forma do dom de línguas? Não poderia ter sido o apóstolo Paulo, porque nós temos aquela ideia, e com certeza o é, que o apóstolo Paulo foi um homem que viveu em santidade, viveu uma vida reta, cheio do Espírito Santo de Deus, consequentemente batizado no Espírito Santo de Deus. E como é que alguém que tem essa expressão diante do Senhor pode falar desta forma com relação ao dom de língua? Nos causa até assim um espanto, não é, irmãos? Nos causa até um certo espanto. Mas é a verdade do Senhor. Voltando um pouquinho em Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa que tem emoções, sentimentos, ações que são próprias de uma pessoa. Esse texto vem afirmar, não entristeçais o Espírito de Deus, não entristeçais. Nós precisamos estar atentos com isso. Gálatas 3, versículo 27. Deixa-me ler aqui para vocês. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Amém? Passamos a ser uma pessoa em Cristo Jesus. Recebemos em nós aquilo que é comum a Cristo Jesus. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmãos, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, o vemos como um ser especial espiritualmente falando, mas é um só Espírito. O mesmo Espírito que agiu na vida do Paulo, que falou através do apóstolo Paulo, é o mesmo Espírito que age através da nossa vida, que fala através de nossa vida. Amém? Precisamos entender essa verdade. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis selados, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos a marca da promessa, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Posteriormente que vem essa renovação, esse revitalizar, se assim podemos dizer, denominado como batismo no Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, voltando para o dom de línguas, a igreja, irmãos, precisa
encaixar na verdade da palavra. Eu não consigo entender, irmãos, como é que nós pentecostais que procuramos preservar os princípios da palavra de Deus, vivermos a Bíblia de forma clara e incontestável, como é que nós, que aceitamos o mover do Espírito de Deus como verdade inquestionável, não nos encaixamos numa determinação que Paulo fala que é uma obrigação da igreja? Eu não entendo isso, irmãos. Eu não entendo como o pentecostalismo saiu desta verdade bíblica e fez uma versão genérica com relação ao dom de língua, com relação a essa manifestação do Espírito de Deus. Eu não entendo isso. Somos chamados a sermos fiéis à palavra de Deus, porque ela é o nosso modelo de fé, ela é o nosso manual de fé. É através da palavra que nós vamos ter acesso direto a Deus e engrandecê-lo através de nossos atos. Nós precisamos que nossos atos estejam em conformidade com os princípios bíblicos. E quando você lê 1 Coríntios capítulo 14, você vai descobrir, irmãos, que a nossa igreja, ela precisa voltar a princípios do Senhor. No versículo 27 de 1 Coríntios 14, vamos ler novamente. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. E haja quem interprete. Veja a orientação de Paulo. No máximo 3, e esses 3 precisa que haja intérprete dentro da igreja para que aquilo que eles falam sejam trazido ao entendimento de toda a congregação. Mas o que nós temos visto é uma deturpação desse dom, porque as pessoas que querem mostrar sinal de santidade esguelam-se em línguas estranhas. Já notou isso? O camarada começa a falar em língua estranha, começa a gritar, começa a rodar dentro da igreja. O pastor que quer mostrar, me perdoe pastores, me perdoe. Mas muitos pastores estão agindo também fora desse princípio de Paulo, infelizmente. Mas muitos pastores, quando querem dar uma emoção à sua palavra, querem dar uma emoção à sua oratória, tasca umas línguas estranhas no meio, a igreja vibra, todo mundo fala em língua estranha junto. Me perdoe, viu, pastor? Me perdoe. É o que Paulo está falando na palavra. Se eu quero ser fiel à palavra, eu tenho que me encaixar a ela, não é, pastor? Então veja, muitos pregadores, quando querem enfatizar, querem dar aquele sabor à sua mensagem, eles começam a falar em línguas estranhas e falam, enrodam, não sei o quê, mas não há intérprete. Ninguém vai lá e fala o que é que o pastor está falando ou o que as pessoas que estão falando em línguas estranhas estão proferindo. Não existe. É um flagrante contrariar a orientação de Paulo. Precisamos estar atentos, irmãos. Precisamos estar atentos. E ainda, segue o apóstolo Paulo dizendo no versículo 31 de 1 Coríntios capítulo 14. Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Isso quer dizer, irmãos, que você pode estar sendo usado em profecia, em dom de línguas, e você pode gritar profecia ou pode gritar línguas estranhas, ou você pode falar línguas estranhas baixinho só para você. Só para você. Apenas sussurrar línguas estranhas. Isso é totalmente possível. Você tem um controle do volume. Deus te deu esse controle do volume. Você fecha a tua boca, você fala baixinho, ou você esguela e fala com todos os pulmões, como nós temos visto. É preciso muito cuidado. Porque mesmo que você esteja realmente falando em línguas estranhas, que não seja uma invenção, que não seja uma falsificação ou algo genérico, mesmo que você esteja sendo usado em línguas estranhas, a Bíblia nos diz que você está totalmente consciente. Você não está inconsciente, você não está dominado, perdeu a razão, perdeu a noção da vida pelo Espírito Santo. Não, de forma alguma. Você tem o controle da tua língua, você tem o controle do volume, você pode parar de falar e você pode falar a todos os pulmões. E indesculpável, portanto, aqueles que de certa forma tumultuam o culto do Senhor com línguas estranhas e que assustam os visitantes. E a palavra de Deus nos diz a respeito disso. Quanto a assustar aqueles que chegam na igreja, os incrédulos que chegam na igreja, e está aquela coisa toda que ninguém sabe o que está acontecendo, que é uma bagunça toda, todo mundo falando em línguas estranhas ao mesmo tempo, sem ninguém interpretar nada. Irmãos, mais uma vez,
Eu não sou contra línguas estranhas. Não sou, viu, gente? Apesar dessa palavra, que aparentemente é contrária, mas eu quero dizer que minha palavra está fixada na Bíblia. Eu estou usando como texto base aquele que falou que existe dom de língua, e quem falou que existe dom de língua foi o apóstolo Paulo. E ainda em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Por incrível que pareça, esse texto é alusivo ao dom de línguas. É alusivo ao uso das línguas na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, é um texto que está no contexto dos dons, da língua estranha mais especificamente. Irmãos, por mais que você queira, por mais que você ache que eu esteja errado, não tem como você contrariar o princípio bíblico. Eu sei que hoje é doutrina nas igrejas, algumas igrejas, se você não falar línguas estranhas, você está maus. Você não vai conseguir nada. Você vai ter que inventar uma linguazinha estranha aí, ou coisa assim, porque se você não falar línguas estranhas, você não tem nada. Mas isso, irmãos, contraria o princípio bíblico. O que evidencia a presença de Cristo em nossa vida não é o falar em línguas e ou dons qualquer. A evidência de Cristo Jesus na nossa vida são os frutos do Espírito Santo de Deus. Este sim, irmãos, é uma vida segundo os princípios, é uma vida que as pessoas possam olhar e enxergar Cristo Jesus em nossa existência, vida de santidade, de pureza, de retidão, de boas práticas, uma vida de conformidade com os princípios que Cristo Jesus determinou para nós. Não é o falar em línguas ou deixar de falar que vai nos apresentar como servos de Cristo Jesus, mas sim uma vida de imitação a Cristo Jesus, de representação e manifestação do amor de Cristo Jesus. Isto sim, irmãos, é a evidência verdadeira, a evidência que os filhos das trevas, a evidência que os filhos do diabo não poderão fazer uso, porque a eles não está disponível. Como é que o filho de Satanás pode produzir os frutos do Espírito Santo de Deus se estes não o têm? Uma hora ou outra vai tropeçar. Mas o povo de Deus, que foram comprados a preço de sangue, estes sim, esses possuem a graça do Senhor, esses possuem o poder de Deus nas suas vidas, esses possuem o poder da glória do Senhor na sua existência, e esses são entendidos que andaram com Cristo, vivem em Cristo e são novas criaturas com Cristo Jesus. Manifestações de dons são coisas secundárias na vida da gente. Secundárias, irmãos. Secundárias. Porque primeiro é sermos imitadores de Cristo e fazermos aquilo que Ele nos determinou como missão, que é ir e pregar o Evangelho. Quando você recebe esse poder, essa unção do Espírito Santo, vem corroborar, claro, na prática do Evangelho, na prática da missão que Deus nos colocou no coração. Mas nós não podemos usar essas coisas, irmãos, usar isso como parâmetro de fé na nossa vida. Nosso parâmetro de fé é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que mudou a nossa vida, que deu seu sangue por nós. E é isso que precisamos ter dentro do coração, irmãos. Quanto a essa situação de falar ou não línguas, que fale línguas estranhas, que fale. Mas o bom é que nós estejamos de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com os princípios bíblicos. E cuidado, pastor, cuidado, irmãozinho, cuidado você que me ouve, com o julgamento. Cuidado com o julgamento. Você olhar para alguém e falar, poxa, ele não fala línguas estranhas, ele não é batizado no Espírito Santo. Cuidado, meu irmão. Cuidado com esse julgamento. Não use aquilo que o homem determina como ordem, como lei, parâmetros de homem, como lei de Deus na vossa vida, mas use a Bíblia como lei de Deus na vossa vida. Amém? Se nós queremos ter alguém que possa ser, digamos assim, o nosso mestre, alguém que possa ser o nosso mestre com relação aos dons, esse mestre é o apóstolo Paulo. Aprendamos com ele, portanto, como devemos usar os dons que o Espírito Santo de Deus disponibiliza ao servo de Deus. Abrindo um parênteses no final da nossa palavra, aqueles que estão nas trevas, cheios do pecado, cheios de coisas erradas, e que falam língua por aí, estão falando através de espírito de engano, estão sendo enganados pelo diabo.
Porque é impossível que o Espírito Santo de Deus habite em templos imundos. Essa é a afirmação da Bíblia que nós precisamos trazer à tona na nossa vida. Ah, ele fala a língua, mas como é a vida dele? Não paga ninguém, é mentiroso, vive na prostituição. Enfim, é uma série de pecados que estão aí totalmente visíveis. E o cara chega na igreja e fala línguas, aí todo mundo olha para ele, mas é vã, olha, é de Deus, é de Deus, é de Deus nada, é do capeta, é do capeta, é do capeta. Porque nós precisamos ter vida segundo os princípios de Deus para sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. Se alguém não tem vida com Deus, não pode ser usado pelo Espírito Santo de Deus na manifestação de dons. Amém, povo de Deus? Que Deus os abençoe e lhes dê cada dia mais entendimento da palavra. Que o Espírito abra vossos corações para que vocês possam entender aquilo que é simples, simples demais. É preciso apenas aceitarmos a verdade de Deus na nossa vida. Que Deus os abençoe, gente. A paz de Cristo.